Eu noticiei aqui sobre a morte de um bebê de 1 ano e 9 meses aqui em Aparecida do Taboado, né? O bebê estava internado em Três Lagoas. Conversei com a mãe ontem rapidamente por telefone. E a mãe também não conseguiu passar muitas informações sobre a causa da morte da criança, mas ela estava internada já há alguns dias na UTI em Três Lagoas. Suspeita aí de pneumonia. Enfim, um bebê de 1 ano e 9 meses. E aí chamou a atenção da nossa reportagem por conta dessa questão de mortalidade infantil. O Brasil até vem avançando aí, né, na redução da mortalidade infantil, mas ainda é preciso um grande esforço aí e políticas públicas também para enfrentar principalmente as diferenças regionais, né, e alcançar patamares aceitáveis aí. Segundo o painel de monitoramento da mortalidade infantil e fetal em 2023, foram registrados mais de 20 mil mortes no Brasil. O menor número de uma série histórica desde 1996. Neste ano aí, ó, o total de óbitos foi mais de 53 mil. Então são números que preocupam. E o número de casos em Aparecida do Taboado também chamou a atenção da nossa reportagem. Nós convidamos a secretária municipal de saúde, Daiane Pupim, para falar sobre estes dados, estes números. Só neste ano foram 8 óbitos de bebês recém-nascidos menores de 1 ano de idade. A secretária está aqui para a gente fazer uma avaliação disso e também as medidas que estão sendo tomadas aí. O município criou um comitê, né, para o Comitê de Mortalidade Materno-Infantil, e a secretária vai dar mais informações. Daiane, bom dia, seja bem-vinda. Números que preocupam, né? Nestor, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Uma pena a gente falando de um assunto tão triste, né? O município ele tem o Comitê de Investigação de Óbito, né, de Mortalidade Materno e Infantil. É um comitê que tem em vários municípios, tá? Por lei, teoricamente, todos os municípios deveriam ter, nós temos. E tem até o Comitê Estadual, que faz essa análise a nível de estado. Como você mesmo disse, os números são preocupantes, em nível de Brasil. E a gente tem esse comitê que investiga tanto óbitos de mulheres grávidas e também de crianças de até 1 ano de idade. Neste ano, Nestor, nós tivemos 8 óbitos de crianças nessa faixa etária. Não tivemos óbitos em gestantes, mas tivemos 8 óbitos em bebês de até 1 ano de idade. Eu acho que o importante nesse comitê, penso eu, é discutir e avaliar e levantar dados, informações sobre as causas dessas mortes, né, secretária? Exatamente, Nestor. O comitê ele não tem uma quantidade de reuniões assim, não é todo mês que se reúne. Ele reúne quando acontece casos pontuais, né, como aconteceu esse caso. Mas esse caso ele não entra dentro do comitê, porque a bebê ela tinha 1 ano e 9 meses, então ela está fora dessa faixa etária, tá? Esses óbitos, a grande maioria, Nestor, é por conta de prematuridade extrema. Então são bebês que nasceram ali de 27 semanas de gestação, 28, 30 semanas, que são bebês muito pequenininhos e que muitas vezes não conseguem resistir por conta dessa prematuridade extrema. A gente teve também um óbito de anomalia congênita, né, um bebê que tinha várias anomalias, então é muito difícil esse bebê ele resistir por conta dessas anomalias. E tivemos também um caso esse ano de aborto judicial, tá? Era um bebê que ele tinha várias anomalias também, inclusive não tinha rim. E aí a mãe ganhou na justiça a realização do aborto judicial, porque era um bebê que não era viável, ele ia nascer e ele ia a óbito. Então ela conseguiu isso na justiça e teve o parto em Campo Grande. E o bebê, claro, foi a óbito porque ele não tinha os órgãos vitais. Então ele entra dentro desse número aí de 8. 8 óbitos só neste ano. E quando que é considerado um óbito infantil? É menor de 1 ano de idade, é isso? Isso, é menor de 1 ano de idade, esse óbito infantil, que são os que são investigados via comitê. E aí tem outros óbitos que entram de 1 a 4 anos, que é o caso dessa criança que morreu recentemente. Ele não entra dentro do comitê, porque o comitê ele tem alguns regramentos e ele não está abordando essa parte de crianças acima de 1 ano. Então a gente teve, Nestor, óbitos de criança assim, nasceu, ficou viva 1 ano,
no ano não, uma hora, tá? Um mês, 2 meses. Esses óbitos, sim. Esses óbitos caem para nós via investigação, para que esse comitê, e esse comitê, ele tem várias pessoas, tá? Tem pessoal da FESAT, tem médico pediatra, tem enfermeira que mexe com a parte de ginecologia, enfermeira obstetra, tem profissionais também da área dos postos de saúde, para saber se essa criança passou no postinho, se a mãe fez pré-natal, tá? Tem também a coordenadora de vigilância epidemiológica por conta de dados, também a coordenadora de atenção básica, por conta de toda a parte de vacinação, se esse bebê se vacinou, se não se vacinou, se foi uma doença evitável. Porque a função do comitê, Nestor, é estudar esse óbito, para ver se esse óbito ele poderia ser evitado. Tá? É o primeiro ponto. Se ele não poderia ser evitado, ok. Como, por exemplo, esse caso desse aborto judicial. Era um óbito que não tinha como ser evitado, o bebê ele não tinha os rins. Então, assim, era um bebê que era inviável mesmo, infelizmente. Agora, se é um óbito evitável, o comitê ele se reúne para discutir o que a gente poderia ter feito para que isso não acontecesse. A ideia é essa, tá? Para que a gente consiga aprender com aquela situação, para que a gente não erre mais, se aquele óbito foi evitável, entendeu? Esse comitê já existia aqui em Aparecida? Ele já existia, tá? A gente só reativou ele faz pouco tempo, recentemente a gente reativou. Já fizemos reuniões também para discutir esses casos, porque são números preocupantes, tá? De maneira epidemiologicamente falando, 8 óbitos não é um número pequeno. Por mais que dentro desse número, ele tem essa questão de anomalia congênita, essa questão de aborto judicial, e a prematuridade também é muito preocupante. Quando é prematuro, a gente se apega muito, Nestor, se esse bebê ele nasceu aqui ou se ele nasceu num recurso, né, onde teria uma UTI neonatal, porque as chances dele conseguir sobreviver são muito maior se ele estiver dentro de uma UTI neonatal, dentro de um hospital que tenha UTI neonatal. A gente sabe que Três Lagoas tem a UTI pediátrica, mas a nossa referência normalmente é Campo Grande, em especial a maternidade Cândido Mariano, que recebe esses bebês e essas mães. Porque na hora do parto a mulher já ganha lá dentro da Cândido Mariano e lá mesmo já tem a UTI neonatal onde o bebê fica. Secretária, uma pergunta. Em relação a esses óbitos, no caso, essas mães são de Aparecida do Taboado ou são mães migrantes que chegaram aqui no município e que talvez não vinham fazendo um pré-natal de onde elas vieram? A maioria migrante. Maioria esmagadora. Até, inclusive, este óbito, a gente quase não tem dados desse óbito que aconteceu essa semana. Porque a família ela veio de Cáceres, se eu não estou enganada, e fazia pouco tempo que estava no município. Então, quando a gente puxa o registro da criança dentro do nosso prontuário eletrônico, a gente vê que ela passou em pouquíssimos atendimentos, porque ela não era do município. Então, a não ser que, claro, ela possa estar utilizando uma rede particular ou um convênio. Mas dentro do município, acho que ela teve 2 ou 3 consultas. Então, ela fazia pouco tempo que estava na nossa cidade. E por vezes também, penso eu, a secretária pode dar esse dado, são gravidezes precoces. A grande maioria, sim. Também. No caso dessa gestante, a criança nasceu com prematuridade, né? Era uma criança que era magrinha, não tinha ganhado tanto peso, né? Ela tinha 1 ano e 9 meses, quase 2 anos, e eu acho que ela tinha 7 quilos, ela era bem magrinha. Então, assim, essa prematuridade, por mais que ela não é só aquele momento, o bebê nasceu prematuro, não. Esse bebê, ele continua tendo que ter um cuidado especial, porque o crescimento dele tem que ser acompanhado por conta dessa prematuridade, né? Isso gera algumas outras complicações na criança. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, eu me deparei com uma situação e me chamou a atenção, agora me recordei disso, por conta desse assunto que nós estamos tratando. Dias atrás, me procurou uma gestante aqui na emissora, pedindo ajuda. Pedindo aí um apoio para uma campanha que ela precisava comprar enxoval para o bebê. Ela estava grávida de 5 meses. Precisava comprar enxoval para o bebê, não tinha berço, enfim. E ela veio pedir uma ajuda para a rádio nesse sentido. Eu conversando com ela, e eu até informei ela para procurar a Secretaria de Saúde, procurar assistência social. Por quê?
o município tem um programa de acompanhamento dessas gestantes, inclusive, salvo engano, não sei se ainda mantém, mas tem o sorteio, acho que de kit, enxoval, essas coisas, assim, não é? Assistência social tem sim, Tem. Nestor. Eles fazem algumas reuniões, e aí nessas reuniões eles fazem vários trabalhos manuais, onde a própria mãe ela acaba confeccionando o enxovalzinho do bebê. E eu sei que eles fazem também sorteio de carrinho. Sim. Eles têm esse trabalho sim, Aí, assistência tem. Eu informei isso para ela, e ela falou assim, mas aonde que é assistência social? Aonde que é a Secretaria de Saúde? Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, você procura o postinho de saúde lá, onde você mora, que bairro que você mora, procura um posto de saúde mais perto lá que eles vão te orientar. Eu falei, mas aonde fica o meu posto de saúde? Ela não era do município. Aí eu fiz esse questionamento, eu falei, você não mora aqui? Não, eu moro aqui, tem uns 60 dias que eu mudei pra cá. E ela veio de uma região do norte, nordeste. Algumas famílias que vêm pra cá em busca de oportunidades e emprego. E ela estava grávida de 4 ou 5 meses, salvo engano, e ela não tinha feito pré-natal. Ela não vinha tendo acompanhamento. Lá onde ela morava, Lá né? onde Ela já ela morava. veio grávida, né? Justamente. Então, assim, sabe-se lá como que será, como que vai ser o desenvolvimento. E o próprio parto, né, Nestor? A gente tem esse problema muito grande. Às vezes as mulheres chegam em trabalho de parto dentro da FESAT e elas não têm o cartão da gestante. Quem é gestante está me ouvindo, com certeza sabe que quando esteve grávida tinha um cartãozinho onde o médico anota tudo. Anota pressão, medicamento que toma, circunferência abdominal, movimento fetal. E tem muitas gestantes que vêm de fora que não têm esse cartão. E aí quando a gente vai fazer essa investigação dentro do comitê, nós também analisamos isso. Se a mulher fez o pré-natal, se ela fez ultrassom, se ela colheu os exames laboratoriais, porque tudo isso também é levado em consideração. Porque essa criança ela pode nascer com uma sífilis congênita, com uma toxoplasmose congênita, se a mãe não for diagnosticada e tratada na gestação. Então isso é um agravante muito sério aqui do nosso município. Além de gestantes muito jovens, que às vezes não dá a devida atenção à importância desse pré-natal, a gente também tem uma quantidade de gestantes grande que vem de fora e normalmente vem sem o pré-natal. Ô secretária, a síndrome da morte súbita infantil em bebês, é disso que nós estamos falando? Não, Nestor. Essa é uma síndrome que não é comum, ela é rara, né? Essa síndrome acontece às vezes com o bebê dormindo no berço, né? Não é a causa desses óbitos, tá? A grande maioria é nascimento de prematuridade. A gente tem até... Ano passado a gente teve gemelar, que o gemelar também, às vezes, se a mulher não fizer o pré-natal certinho, e já é uma gravidez de risco, né? Nasceu, se não me engano, de 27, 28 semanas os bebês e não resistiram. Que o gemelar realmente ele é uma gestação um pouco mais complicada. Bom, e desses 8 óbitos aí que foram já registrados este ano em Aparecida, lembrando que são bebês menores de 1 ano de idade, que entram nesses dados, nessas estatísticas aí, o comitê continua levantando informações, estudando sobre essas causas aí, e o que já está sendo feito para tentar evitar que isso continue acontecendo? Nestor, o nosso ponto inicial é o fortalecimento das equipes de atenção primária, para que a gente possa localizar essas gestantes através dos agentes comunitários de saúde, para que ela inicie o pré-natal o mais rapidamente possível. E às vezes a gente é até chato, Nestor, porque se a mulher não vai fazer o pré-natal, o nosso papel é acionar o conselho tutelar. Por mais que a gestante às vezes não goste, fique brava, reclame, né? Às vezes até para de receber a visita do agente porque sabe, né, que foi o agente que acabou fazendo a denúncia, por mais que seja anônima. Então a gente tem pegado muito no pé para que os agentes comunitários identifiquem essas gestantes o mais precocemente possível, para que a gente possa iniciar esse pré-natal, porque o pré-natal tardio ele traz muitas complicações, uma morte materna, uma morte de bebê, tá? Isso é muito sério. Então é fortalecer a atenção primária para que a gente identifique, para que a mulher inicie. Se ela não iniciar o pré-natal, a gente tem que acionar o conselho tutelar.
E isso é uma coisa que a gente está tentando fortalecer através das redes. A gente tem feito muitas reuniões com o Conselho Tutelar, com o CREAS, para discutir casos de crianças que são muitas vezes negligenciadas. Então a gente tem feito esse fortalecimento para que a gente consiga trazer essas mulheres o mais rápido possível. E as crianças também, o mais rápido possível. Se o agente está visitando a criança tem sinais de desnutrição, ou de uma agressão, ou a criança fica sozinha em casa, uma criança muito pequena, a gente tem que fortalecer isso para que isso seja denunciado, porque essa criança ela está em risco. Bom, secretária, esperamos que a gente tenha resultados aí com isso, né, com esse trabalho, e que esses números diminuam e até cessem aqui no nosso município. Cessam, né? Cessam. Porque são números negativos e a gente fica... É uma preocupação, principalmente por conta disso que eu relacionei aqui, está relacionado, né? Que são migrantes que chegam em Aparecida e não estão buscando esse acompanhamento na área da saúde pública. E é muito importante que essas pessoas tenham esse conhecimento e precisam entrar em contato com o posto de saúde mais próximo. Para a gente finalizar, qual que é o recado que a secretária de saúde deixa aí para as mamães, futuras mamães aí? Nestor, eu trago o recado da importância desse pré-natal. E um pré-natal iniciar assim no primeiro trimestre de gestação. Às vezes a mulher ela descobre a gestação e fala, tô de pouquinho, não vou agora não, né? Fica dando aquela enroladinha. Isso é muito ruim. O primeiro ultrassom, que é o que a mulher faz logo de cara, ele é importantíssimo para a gente saber qual é a idade gestacional, qual é a data provável de parto. Por mais que ela faça um ultrassom depois, não é igual. Então, assim, tem que fazer um ultrassom rapidamente, colher os exames que a gente manda para o IPED-APAI, que a gente chama de kit gestante, que é um exame que traz resultados importantes, como toxoplasmose, sífilis, né, HIV. Então, é importantíssimo as mulheres se conscientizarem da importância desse pré-natal. E também da importância de levar a criança quando ela tem sinais de alarme, como por exemplo a febre. Não demorar. Porque a criança ela rebaixa muito rápido, da mesma forma que ela melhora também muito rápido, né? Então assim, não pode demorar. Uma criança aí que fica 48 horas, 72 horas com febre, 2, 3 dias, e a mãe não procurar o serviço, isso é muito ruim. Porque a criança ela rebaixa muito rápido. Então, tem sinal de febre? Procura o mais rápido possível. E não esquecer que é fundamental iniciar o pré-natal de maneira precoce. Tá certo. Secretária, obrigado pelas informações. Acho importante a gente abordar sobre este assunto, não para dar só o destaque a estes dados negativos, mas para orientar também a população e principalmente as mamães. Obrigado, tá? Obrigada, Nestor. A gente segue à disposição. Tá? E a gente pede isso, é o fortalecimento desse pré-natal, porque é o caminho para a gente evitar as mortes, tanto materna quanto de crianças.